Olá turma, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa aula, né, sobre ciclos biogeoquímicos da disciplina de Química Ambiental. Então na aula passada nós verificamos que o meio ambiente ele está em equilíbrio dinâmico e constante. E para que esse equilíbrio, né, possa perpetuar, né, nós verificamos que esse equilíbrio depende de um sensível e constante, né, ciclos, né, relacionados a uma série de substâncias, uma série de compostos e elementos. Né? E muitos desses elementos são essenciais à vida, né? Pois nós verificamos que eles fazem parte, né, dos seres vivos. Nós verificamos também na aula passada que esses elementos essenciais eles estão disponíveis para os produtores, né, na forma molecular ou iônica, né, de tal forma que eles recebem o nome de nutrientes, tá bom? E esses nutrientes, que são elementos essenciais para os seres vivos, né, nos ecossistemas, podem ser de dois tipos, os macronutrientes e os micronutrientes. Né, nós verificamos que os macronutrientes, né, eles estão em quantidades superiores a 0,2% do peso orgânico seco de um ser vivo, enquanto que os micronutrientes, né, que participam em quantidades inferiores, né, a 0,2% do peso orgânico seco de todo ser vivo. Né, dentre eles, nós podemos citar como macronutrientes o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo. Já os micronutrientes, aí nós já verificamos o alumínio, o ferro, o boro, o cromo, o zinco, o molibdênio, o vanádio, dentre outros micronutrientes essenciais à vida. Pois bem, na aula de hoje, né, nós vamos verificar que esses elementos essenciais fazem parte de ciclos. E esses ciclos, né, são responsáveis por esse equilíbrio dinâmico em todos os ecossistemas, recebem o nome de ciclos biogeoquímicos. Né, que são ciclos em que elementos e compostos retornam, né, ao seu estado inicial, né, à sua origem, né, perpassando por vários setores do meio ambiente. Tá, ok? Ah, professor, mas por que eles são chamados de ciclos biogeoquímicos? Bio porque nós temos a participação ativa de organismos vivos, de micro-organismos vivos, né, que interagem no processo ao longo de todo o processo de síntese orgânica e decomposição dos elementos. Geo, porque o meio terrestre é a fonte desses elementos. E químico, porque são ciclos, né, de elementos químicos em que reações químicas estão presentes, né, ao longo de todo o processo. Pois bem, né, nós podemos distinguir três tipos de ciclos biogeoquímicos. Dois desses ciclos referem-se a elementos vitais, tá? Tais como os macro e micronutrientes. E nós podemos verificar perfeitamente que esses dois ciclos, né, são, um deles é sedimentar, enquanto que o outro é gasoso. Já o terceiro, né, ciclo biogeoquímico importante que nós podemos verificar é o ciclo hidrológico, onde nós temos o ciclo da água, né, como vocês podem ver aqui através da gravura. Tá, ok? Pois bem, nos ciclos sedimentares, né, onde nós temos como um exemplo, né, o ciclo do fósforo, do enxofre, do cálcio, do ferro, magnésio, potássio, dentre outros micronutrientes, né, o reservatório, né, que supre os elementos e recebe de volta é a litosfera. Ele é o reservatório principal desses elementos. Né, ao passo que nos ciclos gasosos, como do carbono, nitrogênio e oxigênio, o reservatório é a atmosfera. Okay? Em decorrência do tamanho do reservatório atmosférico e dos inúmeros mecanismos de realimentação negativa, ou seja, o que seria isso, professor, essa realimentação negativa? É a entrada, não é, que é deficiente. A gente tem uma alimentação deficiente desses elementos essenciais. Os ciclos gasosos, né, tendem a ser mais autorreguláveis, né, que os ciclos sedimentares.
Já os ciclos sedimentares, eles possuem uma imobilidade relativa. Isso é inerente a grande parte dos elementos químicos, essa imobilidade relativa dos elementos, né, da grande maioria dos elementos da crosta terrestre, fazendo com que os ciclos, né, estejam muito mais sujeitos a alterações. Alterações essas, sejam elas naturais ou antrópicas, do próprio nome que altera. Né? Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que os ciclos sedimentares que estão relacionados aos elementos, né, mais especificamente a micronutrientes, né, nós verificamos que as principais interferências, né, são antrópicas, né, de tal forma que nós verificamos que, por exemplo, o ciclo do ferro, nós verificamos que o ferro ele não é, devido à sua imobilidade relativa na litosfera, né, nós verificamos que o retorno dele, né, a todas as etapas do meio ambiente, a todos os compartimentos do meio ambiente do qual ele pertence, ele não é contínuo, uma vez que a mineração, por exemplo, ela retira ferro e só Deus sabe quando esse ferro vai retornar novamente à litosfera. Esse é só um exemplo para que vocês possam ter uma compreensão melhor, né, dessa questão dos ciclos biogeoquímicos. Então, baseado nisso aqui, nessa pequena explanação, a gente vai trabalhar com o primeiro ciclo, que é o ciclo do carbono. Então, o reservatório de carbono é a atmosfera onde o nutriente das plantas encontra-se na forma de dióxido de carbono. Tá? Então, o principal reservatório de carbono é a atmosfera. Um gás que, nas condições naturais de temperatura e pressão, é inodoro e incolor. O carbono é o principal constituinte da matéria orgânica, participando em 49% de peso orgânico seco. O ciclo do carbono ele é um ciclo perfeito, pois o carbono é devolvido ao meio a mesma taxa que é sintetizado pelos produtores. O CO2, liberado por todas as plantas e animais, em seu processo vital de respiração, recicla-se uma taxa aproximadamente uma vez a cada 300 anos. Então, aqui é um exemplo, né, uma gravura bem dinâmica do ciclo do carbono. Então, nós temos as principais reações, tá certo? De maneira que eu quero deixar claro para vocês, ok? Que aqui não representa nem 10% das reações, nem 1% das reações que fazem parte do ciclo do carbono. Né? Uma maneira didática de representar esse ciclo que é tão complexo e muitas das reações são desconhecidas e muitos dos seus percursos são desconhecidos. Okay? Aqui a gente traz essa é uma forma didática de representar para vocês a compreensão que o homem tem dos ciclos, né, biogeoquímicos. Pois bem, as plantas utilizam o CO2 e o vapor d'água, como nós podemos ver aqui, né, através da fotossíntese, né, para, na presença da luz solar, sintetizar compostos orgânicos, como vocês podem ver aqui. Né, gás carbônico reagindo com água e a energia solar, dando glicose e oxigênio. Né? Tais como a glicose. Cadê a glicose aqui? Aqui é a glicose. Essa reação é a reação de fotossíntese. E como eu falei para vocês, tá? Essas reações que eu estou apresentando aqui a vocês, né, é apenas uma pequena parte das inúmeras reações que o ciclo do carbono, dentre os outros ciclos, né, apresenta. Tá? Então ela é uma simplificação de um conjunto de 80 a 100 reações químicas. Né? Entretanto, né, é importante observar dois pontos. A fixação do carbono em sua forma orgânica indica que a fotossíntese é a base da vida na Terra. E a energia solar, né, que nós podemos verificar, né, no início da reação da fotossíntese, ela vai ser armazenada justamente, certo, nos compostos orgânicos, né, formados, no caso a glicose. Justamente onde, professor? Nas ligações de carbono, hidrogênio e oxigênio. Ora, né, a energia armazenada nas moléculas, né, da glicose ou outros, né, açúcares superiores
tá ok? Que é formado, saibam que não é apenas glicose que é formado, tá bom? Na reação da fotossíntese. Existem outros compostos superiores. Aqui é só uma simplificação didática. Então, a energia armazenada nas moléculas orgânicas é liberada no processo inverso da fotossíntese, que é a respiração, como vocês podem ver. Então, para que eu possa liberar toda a energia armazenada, né, nas ligações, né, do composto formado na fotossíntese, que no caso foi a glicose, ok? Nós temos a respiração, que é justamente a quebra das ligações dessa molécula, né, produzindo gás carbônico e água, tá? Que é o processo inverso da fotossíntese. Então, na respiração nós temos a quebra, não é, da molécula de glicose ou de outros açúcares superiores, como consequente, né, com uma consequente liberação de energia, né, para a realização das atividades, né, vitais dos organismos. Essa energia aqui é que nós utilizamos quando respiramos, né, para desempenhar nossas atividades, né, dentro das células. Por meio da fotossíntese e da respiração, ok? O carbono passa de sua fase inorgânica à fase orgânica e volta para a fase inorgânica, completando assim seu ciclo biogeoquímico. A fotossíntese e a respiração são processos de reciclagem do carbono e do oxigênio em várias formas químicas e em todos os ecossistemas. A interação entre os reservatórios aquáticos e atmosféricos ocorre por meio de uma reação química de difusão, cuja direção depende da maior ou menor concentração do gás. Então, a reação de difusão do gás carbônico com a água, tá? Ou seja, o CO2 atmosférico com a água, ela acontece através da reação de difusão do CO2, como vocês podem ver, para a formação do ácido carbônico. Esse, por ser um ácido fraco e instável, ele se dissocia em H+, e bicarbonato, como vocês podem ver aqui. Tá? Só corrijam aqui que aqui está faltando um menuzinho, um menos aqui, tá bom? Mas lá no slide eu vou corrigir quando eu postar, tá ok? Tá? De tal forma que esse bicarbonato aqui ele pode também se decompor em 2H+ e CO3-, ok? Então, nós podemos distinguir um ciclo principal por meio do qual os produtores, como vocês podem ver aqui na figura, né, consumidores e decompositores, presentes aqui no solo, participam, respectivamente, dos processos de fotossíntese e respiração. E um ciclo secundário mais lento, como a gente pode ver aqui, que é a questão do decaimento, né, dos organismos de carbono, perpassando pela litosfera, certo? E armazenando o carbono, né, digerido, né, pelos micro-organismos vivos aqui do solo, ok? Transformando ele em combustíveis fósseis. Nesse processo, né, os organismos foram transformados em combustíveis fósseis, como vocês podem ver aqui, né? E calcário, que ficam à margem do ciclo principal. Os combustíveis fósseis são, portanto, a energia solar armazenada na forma de moléculas orgânicas no interior da Terra. O que é interessante verificar é que, a partir da Revolução Industrial, né, o homem passou a fazer, né, uso intenso dessa energia armazenada. E no processo de queima, né, respiração, ele passou a devolver o CO2 à atmosfera a uma taxa superior à capacidade, né, de assimilação das plantas e dos oceanos. Esse desequilíbrio do ciclo natural pode ter implicações na alteração do chamado efeito estufa, com consequente aumento da temperatura global da Terra. Por exemplo, sabe-se que hoje, né, aproximadamente 50% do excesso de gás carbônico gerado, né, pelos lançamentos ou emissões antrópicas, né, é absorvido pelos oceanos. Os outros 50% só Deus sabe para onde é que ele vai.
né? Eu sei para onde é que vai. Ele vai justamente para cá, para os nossos pulmões, para os pulmões dos animais. Até que ponto os oceanos suportarão, né, o aumento do CO2? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. E diante da multiplicidade de fatores, né, quem intervém no mecanismo de recuperação de um sistema, né, em desequilíbrio, né, provocado pelas ações antrópicas. Então eu finalizo aqui o ciclo do carbono. Espero que vocês tenham gostado, né, e até a próxima. Okay? Um abraço.